Boa tarde a todas e todas. Meu nome é Pedro Russac, eu sou vice-diretor do Centro de Altos Estudos da Universidade Federal Rural Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui para mais um evento, né, organizado pelo Centro. Né? Nós, ao longo do ano, fizemos uma série de entrevistas e debates, ficaram conhecidos como Debate CEA, né, desde março até agora, em dezembro. Né? Começamos com o professor Marcos Nobre, terminamos com o professor Piketty, e acredito que é um bom acervo, né, de discussões interdisciplinares em torno do tema da pandemia. Então, é uma satisfação estar aqui, fazendo as vezes, né, de moderador desse outro evento, que é o lançamento do livro Utopias para Construir o Brasil, com organização do Gilberto Bercovitch, João Sixu e Renan Aguiar. Né? O convite foi feito pelo professor Antônio José, que é meu colega da Rural, esteve conosco entrevistando o professor Frederico Jaime, né, do CDPLA UFMG, né, no programa que nós dedicamos à economia. E agora a gente vai poder também fazer um pouco uma discussão sobre as ideias que estão contidas nesse livro. A ideia nós estamos aqui com os autores dos capítulos do livro, né? Então a ideia é que cada um comente um pouquinho sobre o seu artigo, mas antes disso eu vou passar a palavra para o Renan Aguiar, professor Renan Aguiar, para fazer um comentário um pouco mais geral sobre o livro, já que ele é um dos organizadores. Por favor, Renan. Obrigado, Paulo. Pedro, desculpa. Obrigado, Pedro. Primeiro é um prazer falar com vocês, conversar com vocês da Federal Rural. Uma universidade que tem uma importância fundamental no debate, em especial no nosso debate em torno do desenvolvimento, a discussão sobre política, economia, direito, enfim. É um grande prazer para mim, para o Gilberto e para o Sixu, termos colegas, companheiros de pesquisa da Universidade Federal Rural em nosso trabalho, nossa obra, na coordenação, a obra que nós coordenamos. Bom, aos demais colegas, eu saldo com a minha saudação ao Pedro, e tão relevante ou tão importante quanto o agradecimento que eu fiz aos colegas da Universidade Federal Rural, das demais instituições, creio que todas hoje aqui federais, né? Unirio, Federal Fluminense, enfim, mais uma prova da importância e da necessidade da universidade pública no Brasil, em especial nesse momento, que foi o momento e a preocupação que gerou o livro. Ou seja, ele surge de uma preocupação com esse contexto de desvalorização do conhecimento, de desvalorização das atividades intelectuais e uma valorização extrema do anti-intelectualismo. Anti-intelectualismo compreendido como um discurso do senso comum raso, não daquele senso comum mais sofisticado que todos nós nos utilizamos no dia a dia. Então, essa foi o momento, né? É o nosso momento que fez com que nós pensássemos inicialmente nesse trabalho pensado de fato no início por mim, pelo Gilberto e pelo Sixtu, e que, na verdade, poderia ter sido coordenado por qualquer um de nós que compartilha a mesma preocupação. Bom, pensamos, por conta das nossas áreas específicas e da problemática atual, em tentar pensar o futuro, ou seja, como construiremos o Brasil que um dia
nós desejamos ter. Esse foi o mote, né? E nada mais representativo do que utopias. E esse foi o tema e o título da obra, Utopia. A ideia e a provocação é: vamos pensar um pouco naquilo que desejamos para o Brasil pós-pandemia. E a surpresa, e a grande surpresa, foi não apenas a adesão. Enfim, a adesão foi fantástica. Os pesquisadores que compõem o livro são todos pesquisadores de altíssimo nível, mas a grande surpresa foi perceber que houve, entre os artigos, havia um diálogo. Quem já organizou e coordenou obra coletiva sabe que muitas vezes os capítulos, os artigos em si não dialogam e tem poucos objetos comuns. A surpresa boa foi essa, que nós conseguimos ordenar um livro no qual havia não apenas pesquisadores de altíssimo nível, mas pesquisadores de altíssimo nível com os artigos dialogando diretamente entre si ou, quando não dialogavam diretamente entre si, se complementavam. Então, essa foi a grande surpresa, que deu uma certa organicidade ao trabalho, fazendo com que ele seja um trabalho a ser lido não exclusivamente de forma pontual, mas na sua integralidade, né, com o devido tempo, já que se tornou um livro razoavelmente extenso. O devido tempo é uma obra que deve ser lida inteira e não em capítulos ou artigos específicos. Acho que isso, o relevante e a boa surpresa que eu tenho o prazer de compartilhar com você é essa. A obra se tornou um trabalho orgânico e não uma colcha de retalhos. Pedro, eu acho que é essa apresentação, né? Da obra como um todo, e mais importante do que esse conceito inicial são os artigos específicos. Mas aí, Pedro, eu passo a bola para você. Tá, eu agradeço, Renan. Então, vamos começar aqui a rodada, né, dos autores. Eu passo a palavra para o Fábio Kersh, né, que é professor de Ciência Política da Unirio. Fábio, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Pedro. Eu queria agradecer o Antônio José, que foi meu colega de BNDES, pelo convite. Também agradecer aos organizadores, em especial ao Renan, que eu não conhecia pessoalmente, e ao João Sixu, que foi com o organizador que eu tive mais contato, foi minha ponte aí para esse livro. O capítulo que eu escrevi chama O Equilíbrio que a Democracia Traz. Eu até relendo hoje, eu acho que o título devia ter sido O Equilíbrio que a Democracia Deveria Trazer, né? Porque eu vou mostrar, na verdade, que a democracia está desequilibrada e que esse é um problema. Eu escrevi esse capítulo mais uma forma de ensaio, ele é um pouco mais solto, né? Do que geralmente os artigos acadêmicos que a gente faz. Tal. Então, eu me permiti algumas licenças aí, quase poéticas para escrever esse artigo. Eu parto da ideia de que a democracia contemporânea ela é o encontro de duas tradições, né? De um lado, a democracia, né? Que vem lá da Grécia, tal, baseada na ideia de maioria, né? E combinada a outra tradição que nasce em outro momento histórico, em outro local, etc., a ideia do liberalismo político, né? Quando eu falar liberalismo aqui, eu não estou pensando no liberalismo econômico, que o Bob chamava de liberismo, eu estou chamando de liberalismo político, quer dizer, a ideia de que o indivíduo é portador de certos direitos, né? E é esse encontro que caracteriza a democracia contemporânea. É a vontade da maioria, mas com certos limites, e esse limite é dado pela ideia liberal de que os indivíduos são portadores de direitos que limitam, né, mesmo a vontade da maioria. E eu mostro no texto que, na verdade, esse arranjo, essa combinação, ela é desigual em diferentes democracias, né? Esse equilíbrio entre
liberalismo e democracia, nas democracias contemporâneas, as democracias liberais, democracias representativas, é um encontro que às vezes é tenso, né? E esse equilíbrio ele se dá de diferentes maneiras, né? Mas o que eu chamo a atenção é que, na verdade, o Brasil vem enfrentando um certo desequilíbrio desse encontro das tradições há bastante tempo, embora o desequilíbrio que a gente tinha, vamos dizer, até o governo Bolsonaro era um, e depois do governo Bolsonaro esse desequilíbrio é outro, né? Até o governo Bolsonaro, quer dizer, antes do governo Bolsonaro, a gente, pensando aqui da democratização até o governo Bolsonaro, o desequilíbrio se dava pelo peso excessivo no lado liberal no Brasil, né? Havia uma supremacia do técnico sobre o político. A ideia que o político era mau, que a ideia de coalizões era ruim, a ideia que negociação era sempre um problema. Então, uma certa supremacia do técnico sobre o político, né? Isso começa lá nos anos 90, né? Vem nessa tradição, acho que inaugurada ali mundialmente, até pelo Reagan, pela Thatcher e tal, e o Brasil também entra nessa onda. Quer dizer, ali o desequilíbrio se dava pelo lado liberal do ponto de vista político, e não pelo lado democrático, né? Havia uma supremacia do lado liberal sobre o democrático. É uma espécie de democracia, era uma espécie de liberalismo não democrático que a gente flertava ali o tempo inteiro. Eu estou pensando nisso como exemplo dessa supremacia do técnico em detrimento da política. Eu estou pensando na profusão de agências reguladoras, na ideia recorrente de bancos centrais independentes. E um outro fenômeno que eu acho caminha junto nesse peso excessivo do lado liberal é também a chamada judicialização da política. A judicialização da política também é uma supremacia do técnico sobre o mundo político. É a ideia que técnicos, né, daí portadores do saber jurídico, etc., eles teriam ali, eles que fariam as mudanças, tomariam as decisões. Ou seja, nesse equilíbrio que é a democracia contemporânea, que é liberalismo e democracia, até antes do Bolsonaro, eu diria que a balança ela pendia, o desequilíbrio ali, o problema talvez fosse do lado liberal, né? Essa supremacia que eu estou chamando da técnica em detrimento da política. E um dos elementos disso que eu estou chamando a atenção é a judicialização da política, porque a judicialização da política também é um fenômeno característico, tem essa característica de uma supremacia da técnica, daí a técnica do direito, daqueles operadores do direito, sobre a política. E, olha, isso se espalhou, de certa forma, tanto à esquerda quanto à direita, né? A judicialização da política foi muito, vamos dizer assim, turbinada nos últimos anos, muito por decisões, inclusive, dos próprios governos do PT. O PT, eu falo, que criou, de certa forma, ou alimentou o monstro que tentou devorá-lo no Lava Jato, né? O PT, por exemplo, aumentou mais ainda a autonomia e a discricionariedade do Ministério Público, assegurou uma autonomia de fato à Polícia Federal, né? Nunca peitou as questões relativas ao judiciário, ou seja, mesmo os governos de esquerda, esse desequilíbrio, né, onde o liberalismo político, ele pesa mais do que, vamos dizer, o lado democrático, ele não é só uma questão da direita, não foi só o governo de centro-direita ou de direita do Fernando Henrique Cardoso, etc. Mesmo no governo do PT, essa supremacia, de certa forma, se deu. Mesmo parte dos juristas progressistas também, vamos dizer assim, entenderam que era por meio dessa técnica que a gente ia fazer avanços, né? Tem vários movimentos de esquerda da área do direito que alimentaram também essa fé de que o saber técnico, de certa forma, se sobrepunha à política e que era possível fazer as transformações não na esfera da política, né? Não no lado democrático, que eu estou chamando, mas no lado da balança, do lado liberal, do lado dos direitos. Então, eu acho que essa foi a característica até o governo Bolsonaro. A gente tinha, como eu falei, um certo flerte com o liberalismo não democrático. O bom era o conhecimento técnico, né? O ruim era a soberania popular. Há certos temas que a gente, inclusive, deve retirar da soberania popular, porque eles devem ser tratados de uma maneira técnica.
O ponto alto disso se deu na Lava Jato. Na Lava Jato não só foi a negação da política, ou esse reforço desse lado liberal da política, que eu estou chamando, ou esse desequilíbrio da balança pelo lado liberal, mas o ponto alto disso foi a criminalização da política na Lava Jato. Se a gente tinha a negação até a Lava Jato da política, na Lava Jato a gente tem a criminalização da política. É o ponto alto desse fenômeno que eu estou chamando aqui de uma supremacia do técnico sobre o político, né? Você não só acha o técnico superior, como você criminaliza o político. Você criminaliza a negociação, você criminaliza as coalizões, e isso desemboca, ou isso é o fenômeno que a gente percebe na Lava Jato. Então, nessa balança de democracia entre liberalismo e democracia, né, a democracia contemporânea, havia um peso, que eu entendo, ou flertes, isso oscilava também, variava ao longo do tempo, mas vamos dizer assim, do lado, a balança do liberal pesava mais do que a balança democrática. Com o governo Bolsonaro, e o Bolsonaro, obviamente, surfou nisso, né? A vitória do Bolsonaro se deve a isso também, né? Dessa criminalização da política. O Bolsonaro se vendendo como um outsider, como alguém não político. Era isso que era valorizado. Só que no governo Bolsonaro, a balança continua desequilibrada. Esse encontro entre democracia e liberalismo está desequilibrado. Mas eu falo nesse ensaio que eu escrevi que, na verdade, daí o problema é outro. No governo Bolsonaro, a balança começa a desequilibrar para o outro lado. O problema, entre aspas, não é mais o liberalismo não democrático, mas é a democracia não liberal, né? Se antes era a judicialização da política, a negação da política, a supremacia do técnico sobre a política, no governo Bolsonaro o equilíbrio se dá porque há um menosprezo pela técnica, há um menosprezo pela ciência, há um menosprezo pelo isolamento, às vezes sim necessário, da burocracia, né? E tudo isso é feito, de certa forma, em nome de uma suposta maioria, em nome do povo, que é esse elemento democrático. O Bolsonaro nunca questiona, não fala em não ter eleições, ele fala em fechar o Supremo. Ele não ouve os cientistas em relação à vacinação. Quer dizer, se antes a supremacia do técnico, vamos dizer, estava excessiva, nesse governo que eu estou chamando a atenção, que se dá o contrário. Em nome, supostamente, da maioria, desse elemento democrático que forma a democracia contemporânea, se nega, não se ouve o mundo da técnica, se nega a técnica e se questiona, inclusive, os direitos de minoria, os direitos individuais. Então, a gente continua num desequilíbrio, é isso que eu tento mostrar, só que um equilíbrio de um outro tipo. Se no começo a gente tinha, até o Bolsonaro, um liberalismo antidemocrático, né? A gente tem no governo Bolsonaro uma espécie de bolsonarismo de democracia antiliberal. Liberal aqui no sentido político, né? Então, é esse desequilíbrio que vem, que são diferentes, há sempre o desequilíbrio, mas ele de lados diferentes, a balança pesa lados diferentes ao longo do tempo, que marca aí esse período democrático de 85 para cá. Então, quando me perguntaram qual que era a minha utopia, eu disse que minha utopia era a volta ou o estabelecimento efetivo de um equilíbrio, né? De uma sociedade onde a maioria se expresse, onde a política seja valorizada, onde seja entendido como nobre atividade política, a coalizão, a negociação, etc., mas também a valorização do técnico, do saber científico, o reconhecimento de que as burocracias insuladas são importantes para a implementação das políticas públicas, mas que elas não devem em si tomar as decisões, elas devem se implementar. Ou seja, a minha utopia é que depois da Covid, né, e necessariamente passando pelo fim do Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro não ser mais presidente, eu não consigo ver o equilíbrio acontecendo com o Bolsonaro, que o Brasil reconstrua ou pelo menos reforce ou se aproxime desse ideal que é o equilíbrio entre os aspectos democráticos, né, da maioria, com os aspectos liberais, que são as garantias, os direitos que vêm da tradição liberal. Então, me deram 7 minutos, eu não vi o tempo, mas eu acho que eu tentei ser rápido aqui.
o meu artigo é isso, é o equilíbrio que a democracia traz, ou, pelo menos, o equilíbrio que a democracia deveria trazer. Obrigado, Pedro. Obrigado, Fábio. Achei tão interessante sua fala que eu até queria fazer algumas perguntas, né? Mas não é o caso aqui. Então, eu passo a palavra para a professora Cláudia Henschel, que é professora do Departamento de Psicologia da UF de Volta Redonda e também do Programa de Pós-Graduação de Psicologia da UFRJ. Cláudia, por favor. Sim, vocês estão me ouvindo? Boa tarde, eu agradeço muito o convite. Na verdade, eu sou um pouco um ponto fora da curva, porque não tenho a formação de vocês, eu trabalho em outra área bem distinta, uma área que às vezes é considerada por pessoas de outros campos como uma área que não conversaria, né? Que não teria conexão possível nem com a ciência política, nem com a filosofia política, nem muito menos com a economia. Mas, em parte, isso faz sentido, dependendo do marco teórico que nós adotamos na psicologia, mas o meu é a psicanálise. E a psicanálise, ela vem se mostrando já há muito tempo um discurso muito poderoso para pensar os fundamentos, né, da subjetividade de uma época. E foi esse o desafio, né, do convite que o professor Antônio José fez a mim para escrever com ele um artigo para um livro que tem muitos economistas e muitos cientistas políticos e, portanto, acho que ninguém da minha área, né? Mas nós fizemos um artigo e esse artigo ele parte, né, da constatação de uma mudança profunda no tecido social, produzido no marco do golpe parlamentar de 2016, ocorrido no Brasil. No artigo chamado A Terapia de Choque e a Nova Onda Neoliberal no Brasil, nós elencamos as forças subjacentes ao golpe, que nós denominamos de reacionarismo parlamentar, lavajatismo e neoliberalismo empresarial, bem como nós isolamos o terrível resultado de desmantelamento da estrutura de proteção social e de distribuição de renda no país. Nós identificamos essas forças como sendo as mesmas que estiveram na base política da campanha de Jair Bolsonaro para a presidência da República e que o elegeram e que levaram à ascensão do neoliberalismo, o aprofundamento do neoliberalismo no país, com uma acusação muito precisa. A acusação de que o Estado brasileiro é grande, ele é perdulário, ele é interventor sobre a liberdade individual e é também corrupto. Mas fixamos, portanto, o argumento em torno da forma como as forças neoliberais, né, se aprofundaram de maneira vertiginosa no Brasil a partir de 2016 e, portanto, em especial a partir de 2019. Né? A referência principal para isso foram em torno do capitalismo de desastre, que vê nas emergências humanitárias a oportunidade para a implantação de reformas estruturais neoliberais. Vocês estão me ouvindo? Porque deu aqui um problema na minha internet, mas tudo bem. No artigo, nós elencamos uma série de afirmações do presidente sobre a Covid entre março e abril de 2020, que estão, a nosso ver, no epicentro de sua concepção neoliberal. Para essa apresentação, eu vou partir em especial de uma frase dita por ele em maio desse ano, em uma de suas lives. Ele diz: para mim, tem algo que é mais importante do que a vida, a liberdade. Não é Friedman, não é Hayek, mas é Bolsonaro, que na época condenava as políticas dos estados e das prefeituras de restrição de circulação de pessoas, suspensão de atividades de trabalho presencial, medidas de isolamento social,
considerando tudo isso como um verdadeiro ataque à liberdade individual por parte de um Estado intervencionista e ainda grande. Esse estado de coisas colocou para nós, no artigo, uma pergunta a respeito do Estatuto do Neoliberalismo. Normalmente, a gente se pensa muito no neoliberalismo como um modelo econômico de funcionamento do capitalismo, baseado na lógica de mercado e no incentivo ao consumo. Mas o que nós apostamos numa outra hipótese, uma hipótese que vem sendo também trabalhada por autores como Christian Laval e a própria Wendy Brown, e que vai no sentido de pensar que o neoliberalismo apenas exige um tipo de subjetivo. Então, eu vou repetir, né? Que o neoliberalismo exige uma subjetividade. O neoliberalismo ele é constitutivo de uma determinada racionalidade e de um modo de funcionamento dos afetos. Para um economista, isso pode soar estranho ou até não aparentar uma grande novidade, porque faz parte hoje do vocabulário econômico um termo como empreendedorismo, né? Inclusive bastante empregado por Paulo Guedes para se referir ao cidadão brasileiro hoje, seja no quadro de reformas estruturais impostas desde a campanha do Bolsonaro, seja mais recentemente, ele usa muito isso nos tempos da pandemia, quando, por exemplo, ele se refere ao motorista de Uber e ao entregador de comida pelo iFood como empresários, empreendedores, né? Então, talvez hoje pensar que o neoliberalismo exige uma subjetividade não seja tão estranho assim, né? O que é novo, portanto, e a gente diz isso no artigo, não é o empreendedorismo, que é uma marca da liberdade individual de ser empresário, de ser independente, autônomo e responsável por alcançar o sucesso por seus próprios méritos, por estancar também, ainda que provisoriamente, diante de dificuldades econômicas e até por sucumbir diante delas. Essa é a ideia de empreendedor, né? Um sujeito livre, autônomo, para decidir sobre seus méritos, seu sucesso, até onde pode ir, e por decidir, inclusive, quando estancar ou quando sucumbir, né, às dificuldades econômicas. O que é novo, e nós acentuamos isso no artigo, foi precisamente descobrir que essas mesmas características traziam a marca de um sentimento, a melancolia. E, por isso, denominamos a subjetividade neoliberal não de subjetividade empreendedora, mas de subjetividade melancolizada. Por que a melancolia? E aí é que a gente recupera bastante o trabalho da Naomi Klein em torno do que ela denomina de capitalismo de desastre, né? Ou seja, um capitalismo que se apropria de emergências humanitárias como oportunidade para reformar a estrutura do Estado. Então, por que melancolia? Porque identificamos na subjetividade neoliberal um traço melancólico. Porque emergências humanitárias mobilizam afetos de medo, insegurança e profundo desamparo. Mobilizam um sentimento de melancolia, justamente porque, na melancolia, o sujeito perde seus horizontes, se sente esmagado por um sentimento de profundo desamparo, ao mesmo tempo em que denigre a si próprio, critica violentamente a si próprio, interrogando de forma autorrecriminatória suas escolhas, suas decisões e suas responsabilidades. Por que melancolia? Porque o neoliberalismo assumido por esse governo
vê na mobilização desses afetos a base para impor reformas estruturais no Estado brasileiro, que destroem toda a estrutura de proteção social do Estado, defendendo ainda um programa ideológico de conformação do afeto de desamparo, de angústia, em uma subjetividade que se autoafirma, paradoxalmente, como empreendedora de si mesma, autônoma e responsável por sucessos e fracassos, e responsável ainda pelo destino que confere à sua vida. Em vários momentos, durante esse ano, nós vimos o presidente reclamar de que o corpo é uma propriedade privada e de que nós decidimos o que entra no nosso corpo, de que nós somos livres e autônomos para decidir se tomamos ou não a vacina, de que nós somos livres e responsáveis, inclusive por contrair a Covid. Né? Isso faz parte, a nosso ver, de um programa ideológico de conformação do afeto de desamparo da emergência humanitária em uma subjetividade extremamente autorrecriminatória, isolada e responsável por sucessos e fracassos. Paulo Guedes, numa entrevista à Folha de São Paulo, de 3 de novembro de 2019, 2 meses antes da pandemia se instalar no mundo, esconde as raízes do desemprego involuntário, suas consequências terríveis sobre as relações sociais, ao apresentar cinicamente a sua fórmula de prosperidade e gênese da pobreza. Ele afirma: um menino desde cedo sabe que ele é um ser de responsabilidade quando tem de poupar. Os ricos capitalizam seus recursos, os pobres consomem tudo. Nesse quadro que nós apresentamos no artigo, nós nos interrogamos sobre utopias possíveis, e foi até um momento aí de diferença entre a minha posição e a do Antônio. Eu sou muito pessimista, eu não vejo grandes horizontes na atual conjuntura, mas o Antônio tem uma verve assim, otimista muito grande, ele vê horizontes. E nós chegamos a ser um consenso ao afirmar que uma utopia seria possível pela instauração de laços sociais que possam dar conta de expectativas de resistência a toda forma política que aposte em desastres como oportunidade, em choques como programas autoritários de poder no neoliberalismo. O horizonte de uma utopia, para nós, no final do artigo, foi a defesa, portanto, da implementação de um programa político popular de emancipação dessa racionalidade neoliberal, assujeitada melancolicamente a esse programa ideológico, né, do atual governo. Na nossa história, já foi possível reverter quadros assim, tão nefastos para o povo. A racionalidade neoliberal não elimina, ao contrário, ela se alimenta do sentimento de desamparo, do sentimento de angústia, das emergências humanitárias. Mas nós acreditamos também que esses mesmos sujeitos, que essa mesma subjetividade pode ser sensibilizada a partir de outros chamamentos. Logo, revelar a relação entre as linhas de força que levaram ao choque emergencial, ao choque humanitário, melhor dizendo, de 2016, que foi o nosso golpe de Estado, e a esse dramático resultado socioeconômico, assim como explorar contradições desse processo e fortalecer a resistência social, continua e pode vir a ser um horizonte de utopia viável. É isso. Obrigado, Cláudia. Eu acho que é um tema muito relevante, discutir sofrimento psíquico e neoliberalismo. Eu parabenizo pela sua fala, por isso. E o próximo artigo é um artigo escrito em parceria, né, pela professora Carmen Feijó, professora titular de Economia da UF e coordenadora do grupo de pesquisa sobre financiarização e desenvolvimento. E da Fernanda Fael,
que é economista e doutoranda em economia também na UF. Bom, obrigada, então, Pedro. Antes de mais nada, agradeço, né, aos organizadores do livro, né, pela oportunidade e pelo convite assim, instigante, né, nós pensarmos uma utopia. Nosso artigo ele tem um terceiro autor, que é o professor Carlos Henrique Horn, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós três organizamos um capítulo, né, que tem um título bastante longo, Governo Central e Esferas Subnacionais no Desenvolvimento de Regiões, Estratégia e Fortalecimento de Instituições de Financiamento Público para a Retomada do Desenvolvimento no Brasil. E a proposta, a mensagem do artigo, né, do capítulo, é recuperar então, a importância histórica das instituições financeiras públicas, né, em particular as de desenvolvimento nacional e regional, e reposicioná-las numa proposta de promoção do desenvolvimento econômico. Bom, é claro que então a gente inicia, né, mostrando como é que a pandemia da Covid-19 ela coloca em xeque a narrativa, né, de Estado mínimo como um caminho único para as economias de mercado sustentarem trajetórias de crescimento, e a gente interpreta que uma crise severa, uma crise econômica severa, ela implica necessariamente ruptura das convenções vigentes, né? E torna necessário, então, fica mais evidente a necessidade da ação do Estado, que, por meio então, das suas instituições, possa reconstruir a confiança, né, em expectativas dos agentes privados para com que eles possam, então, voltar a tomar as decisões, enfim, e a colaborar para um processo de retomada de crescimento. Então, a proposta do artigo para recuperar o crescimento é trazer para o primeiro plano o debate há muito esquecido, né, sobre o planejamento econômico, a importância do planejamento econômico. E aí, quer dizer, vendo a primeira fala, quer dizer, a gente está interpretando um planejamento que envolva, né, democraticamente a sociedade, né, não seja uma coisa tecnocrata imposta, e associado, acho que aí é a originalidade da nossa proposta, com formas de financiamento público para a promoção do desenvolvimento. Então, a gente basicamente começa falando o que a pandemia evidenciou, né? O que ela evidenciou, na nossa interpretação, é que as medidas de contenção dos gastos públicos que vêm sendo implementadas desde 2015 afetaram a capacidade do Estado em cumprir as suas funções sociais, tampouco, né, essas medidas entregaram, né, o crescimento prometido. A economia ela não recuperava em 2019 ainda a grande recessão de 2015 e 2016. Além disso, a pandemia também colocou em evidência que os serviços básicos eles dependem fortemente de governos regionais, né, que são a eles que cabe a fornecer os serviços básicos de saúde, educação, segurança pública. Então, a redução da capacidade de gasto público, o enfraquecimento do poder de coordenação do governo central, né, com as suas esferas locais, resultou, na nossa avaliação, um grave prejuízo social para você enfrentar a situação de emergência sanitária. Então, o que se propõe? Então, o que nós propomos, essa ideia principal que a gente desenvolve no livro, é que uma estratégia de desenvolvimento ela deveria ser bottom-up, quer dizer, articulada com um planejamento estratégico de desenvolvimento nacional associado à mudança estrutural e também, né, isso a Fernanda vai desenvolver em outro capítulo, também associado com uma agenda de sustentabilidade ambiental. Então, a gente parte que a experiência brasileira ela já contempla uma rede de instituições financeiras públicas regionais, exatamente valorizar a presença dessas instituições que estão presentes em quase todos os estados brasileiros, e elas são detentoras de um conhecimento sobre a estrutura e os atores locais, né? Onde elas atuam, elas conhecem melhor a realidade.
E isso é um conhecimento necessário em se pensando essa retomada do desenvolvimento nacional, que ele deveria, então, ser feito, né, considerando esse acervo de conhecimento, mas articulado, né, com o Estado Nacional. A experiência, né, histórica nossa é com o BNDES, né, como uma instituição forte de financiamento, e a sua relação com as instituições financeiras de desenvolvimento regional. E isso é que dá um incentivo para o que se pense, né, numa proposta de retomada do planejamento do desenvolvimento com financiamento público a partir dessa estrutura que está muito enfraquecida, mas que ainda existe, e nós temos isso na nossa história recente, né? Então, concretamente, um projeto de desenvolvimento de regiões que seja apoiado num Estado desenvolvimentista local, ele deveria ser integrado com o governo federal mediante uma estratégia de desenvolvimento integrando, né, as instituições financeiras de desenvolvimento em rede. Então, tanto teria um órgão central, né, o BNDES, que é a nossa sugestão, que estaria, então, operando como um braço de política pública, mas aí a política pública entendida como um grande processo de articulação de políticas convencionais, macroeconômicas, mas também com políticas com um horizonte, né, transformador de longo prazo. Então, esse arranjo teria potencial, né, para apoiar um processo de catching up e permitir, então, que o país escapasse, né, da armadilha de países de renda média e, obviamente, contemplando uma melhor distribuição da atividade produtiva no território, né? Então, a gente dá um foco especial nas instituições financeiras de desenvolvimento regional, que deveriam ganhar força, né, quando bem articuladas com um órgão central de planejamento e que ambos, né, um alimentasse o outro com as suas especificidades, com o seu conhecimento, né? Eu não vou me alongar muito, eu só vou destacar 3 papéis que a gente atribui, assim, chama atenção para essas instituições financeiras de desenvolvimento regional. Bom, então, para se ter um verdadeiro sistema de fomento nacional, seria necessário você ousar um novo arranjo no sentido de você ampliar a capacidade de ação dessas instituições financeiras regionais, que hoje elas são muito pequenas, né? Foram perdendo importância, perdendo tamanho, potência. E aí a sugestão é que essas instituições, junto, né, com o seu Estado desenvolvimentista local, elas não se circunscreveriam apenas a financiamento de projetos específicos que fossem atender a demandas locais, mas que tivessem, né, uma projeção, né, a sua atuação ela tivesse um horizonte mais largo de tempo e também integrando, né, outras regiões, né, se assim fosse necessário, dependendo de cada iniciativa, né? Então, o que se assume é que essas instituições elas reúnem uma capacidade de avaliação sobre as possibilidades de retorno de atividades estratégicas naquelas áreas onde elas atuam, né? Então, essas instituições elas estariam numa posição privilegiada para identificar projetos que fossem propulsores do desenvolvimento regional, né? Projetos que têm um enraizamento local, permite um encadeamento produtivo regional, internalizando a renda gerada, então, com isso, minimizando o vazamento para outras regiões. Então, fica claro que a avaliação dessas instituições ela deve abarcar não só o retorno financeiro, sua sustentabilidade do ponto de vista financeiro, mas também os efeitos que elas teriam sobre a estrutura econômica da região, né?
e, obviamente, a contribuição para o desenvolvimento. Então, nesse sentido, a gente entende que essas instituições de desenvolvimento local financeiras, elas exerceriam um importante papel na coordenação das políticas públicas de caráter tanto regional quanto setorial, e, com isso, reduziram, então, problemas associados à informação e fomentando a construção do estado de confiança, ampliando a oferta de liquidez na região. Então, esse aspecto da expansão da liquidez, ela permitiria as transformações estruturais que estariam reforçando, então, ciclos virtuosos de crescimento, essa é a nossa utopia, né, de um crescimento sustentável da economia local. Então, a estratégia de desenvolvimento, né, a partir, né, do bottom-up, que conte com um sistema financeiro público local, ela também permitiria a promoção de novos arranjos produtivos, potencializando o crescimento. É claro que é fundamental, né, a articulação seria fundamental, a articulação dos estados desenvolvimentistas locais com o Estado federal. Essa articulação ela seria, né, a fonte de você dar consistência, buscar dar coerência, fazer uma construção política, né, que em prol do desenvolvimento, e ajudaria, seria fundamental, mudar a percepção dos agentes privados em relação ao papel do Estado. Quer dizer, você estaria dando sentido, né, quer dizer, essa institucionalidade do planejamento local integrado ao planejamento regional e federal para você mudar a visão do Estado. E, por fim, né, quer dizer, a ideia de você associar ao planejamento a questão do financiamento é você colocar na mesa como você vai capitalizar essas instituições financeiras com vistas ao desenvolvimento, né? Quer dizer, isso se contrapõe ao discurso de que as instituições financeiras de desenvolvimento elas deveriam depender de recursos privados ou do mercado de capitais, né, como é defendido por muitos autores, né? E, no nosso entendimento, se você vai utilizar fontes de recursos privados, quer dizer, com o objetivo de desenvolvimento, você vai induzir a mesma falha de instituições financeiras privadas em virtude da lógica dessas instituições, que é a obtenção de lucro em curto espaço de tempo, né? Então, a ideia seria você ser também ousado, né, nessa proposta de mobilização de recursos para promoção do desenvolvimento através, por exemplo, do lançamento de títulos públicos especiais, títulos de desenvolvimento, quer dizer, alguma forma de emissão de moeda com destino carimbado, né? Então, seriam recursos voltados especificamente para uma estrutura, para mudança estrutural, para projetos de infraestrutura, mas tendo em vista essa integração regional, a questão da inovação, a questão da sustentabilidade ambiental. Enfim, acho que eu não vou me alongar mais, seria mais ou menos essa a nossa proposta. Então, essa foi a nossa utopia. Quer dizer, é claro que tudo isso é muito mais fácil de falar do que, na realidade, de concretizar, mas a gente fez o esforço de pensar algo que a gente apostaria, né? E acha que tem potencial de agregar assim, interesses, né? E mentes, corações e mentes. Então, obrigada. Eu não sei, bom, eu agradeço a professora Carmen. Então, acho que vou passar a palavra para a Fernanda. Pedro, eu só queria me despedir e pedir desculpas que eu tenho que dar aula. Obrigado a todos e parabéns a todos os autores aí e sucesso ao evento. Obrigado. Tchau, obrigado. Um abraço, Fábio. Bom, posso... Então, aí eu vejo que a Fernanda, no artigo dela, traz uma preocupação também com a questão ambiental. Sim, eu vou colocar o meu cronômetro aqui, porque eu não sou tão controlada quanto as pessoas que falaram até agora. Bom, eu escrevi, então, eu vou falar sobre um artigo que eu escrevi em parceria com o Marco Croco, que ele é professor lá da UFMG.
ele tem uma intersecção, obviamente, ele tem uma intersecção muito grande com esse artigo que a Carmen acabou de apresentar, até porque nós 4 fazemos pesquisa juntos há muito tempo e um do nosso foco de trabalho é essa questão das instituições financeiras, do Estado e da participação do Estado no processo de desenvolvimento. Então, tem uma intersecção muito grande e a gente parte nos 2 artigos da premissa de que a gente precisa recuperar o Estado, né, recuperar o papel do Estado enquanto agente desenvolvimentista, a gente precisa perder o medo dessa palavra e a gente precisa recuperar essencialmente as instituições do Estado, dessa vez adaptadas às necessidades que a nova conjunção de fatos se impõe para a gente. A ideia de pensar, eu queria, antes de tudo, agradecer, né, na verdade, a participação desse livro, Renan, foi muito bacana, a ideia de vocês porque pensar em utopias e alternativas para um Brasil num momento sombrio como esse que a gente está vivendo é de fato algo alentador, né? A gente está tão imbuído desde 2016 desse golpe parlamentar que aconteceu e de todos os retrocessos que a gente tem vivido, isso para não falar do fascismo, mas a gente está com isso na vida e aí tu mudar a tua pensamento para pensar em alternativas e utopias é realmente muito, muito bacana. Croco e eu começamos a pensar nesse artigo, né, e a gente percebeu assim, a Covid, ela evidencia todos os problemas que esse sistema financeirizado impõe para a nossa sociedade, né? Tu não consegue pensar no Covid sem pensar em problema ambiental, em problema social, né? Uma crise sanitária que a gente está vivendo, que gerou uma crise econômicas talvez sem precedentes no Brasil, essa tragédia toda, e domesticamente a gente, aliado a tudo isso, ainda tem uma crise política, né? Então é um sistema que, na verdade, a Covid veio nos mostrar que tem uma impossibilidade de continuidade de um modo de produção que aprofunda as desigualdades econômicas. E a gente caminha, quer a gente queira ou não, quer a gente admita ou não, a gente caminha para um rápido processo de destruição ambiental e de mudança climática. E no nosso entendimento, o que ficou evidente, além dessas vicissitudes, o que ficou evidente é que a gente não vai conseguir encarar essas questões e encarar esses problemas sem uma atuação muito forte do Estado e sem a criação de novos instrumentos de políticas públicas. É muito claro que os instrumentos de política pública que a gente utiliza até então, eles não funcionam, eles não vão funcionar nessa nova realidade, eles não vão se impor num processo, por exemplo, de transição verde. Né? Os bancos centrais e a política de meta de inflação e austeridade fiscal claramente são políticas ultrapassadas e o Covid, essa crise de agora evidencia isso de uma forma que não se pode mais ignorar. E não é à toa que organismos internacionais, bem ou mal, estão relaxando no seu discurso austericista. Só o nosso ministro da Economia que não. Nesse sentido, né, as metas impostas pela COP em 2015, ela possui profundas implicações para a mudança da estrutura produtiva e para os consumidores. E assim, eu só quero lembrar que alcançar a meta de não aumentar a temperatura global em mais de 2 graus e tentar manter ela em 1,5 vai fazer com que a gente, para fazer isso, a gente precisa reduzir em 45% as emissões de carbono até 2030, ou seja, um espaço de curto, em relação a 2010, né? Ou seja, um espaço de curto um espaço de tempo muito curto e que a gente precisa atuar de uma forma rápida. Então, nessa atuada, a gente entende que o sistema financeiro é essencial, ele desempenha um papel central, por quê? Porque ele tem uma capacidade de direcionar o investimento. E, nesse sentido, ele vai ser importantíssimo instrumento de transição para uma economia que é altamente intensiva em carbono para uma economia com baixa intensidade em carbono, ou seja, ele vai ser essencial para o processo de transição verde.
os riscos climáticos ainda não são medidos pelo sistema financeiro e ainda não são medidos pelo Estado. E até onde a gente entende, eles vão se materializar principalmente por meio de 3 riscos. São os riscos físicos, né, são movimentos de furacões, aumento dos problemas climáticos, né, enchentes, incêndios. São os riscos de responsabilidade, ou seja, quem é responsável por determinada mudança, e são os riscos de transição, que é o que a gente foca mais intensamente nesse artigo, que, como eu falei, são os riscos da gente transitar de uma economia alta intensidade em carbono para uma economia de baixa intensidade de carbono. Essa mudança vai trazer ganhadores, né, que são essa inovação, e ela vai trazer perdedores, que são os antigos complexos industriais. E a gente vai precisar tratar disso, a gente vai precisar tratar tanto dos perdedores quanto dos ganhadores. As ações necessárias vão causar uma transformação produtiva e de padrões de consumo muito abrupta. Então, a partir da identificação desses problemas, o Croco e a gente sugeriu uma série de políticas públicas para garantir aqui no Brasil que esse processo de transição verde ocorra de forma eficiente e ocorra de forma eficaz. E a gente reconhece, obviamente, no BNDES, públicos, no papel dos bancos de desenvolvimento, que são especificamente responsáveis pelo processo de mudança estrutural, e no BNDES, em particular, um papel central. A gente acredita que cabe ao Estado Nacional recuperar sua capacidade de planejamento, sem vergonha, né, com instituições e políticas públicas que sejam voltadas para enfrentar esse novo problema e que ainda assim, aqui no Brasil, além desse problema, dessa questão global, que é a questão da transição, ela enfrente as especificidades de um país subdesenvolvido como o nosso, ou seja, a desigualdade social, a desigualdade estrutural da economia e as desigualdades regionais do Brasil, que a Carmen falou de uma forma tão boa agora há pouco, a gente tratou no outro artigo. Então, o BNDES e as instituições de desenvolvimento públicas no Brasil, elas devem atuar nesse sentido como um braço de política pública, elas devem criar mercado com o sistema financeiro reorientando os investimentos para projetos mais limpos. A gente precisa enfrentar a perda que os setores intensivos da emissão de gás vão sofrer por meio de uma política industrial de inovação, que a gente chama de reconversão produtiva verde. A gente cita o exemplo da Petrobras, nossa maior indústria nacional, antigamente responsável por grande parte dos nossos investimentos. A Petrobras vai ter que se reinventar, né? E a gente tem que garantir que esse processo de transição verde, ele não afete a estabilidade do sistema financeiro. E ele não vai afetar a estabilidade do sistema financeiro por uma reconstrução do papel do Banco Central. O Banco Central, ele vai ter que independente dele querer ou não, o novo papel dele vai ser garantir o que a gente chama de o Stiglitz chama de uma flexibilização quantitativa, um quantitative easing para essa transição verde. O Banco Central poderia atuar da mesma forma que ele atuou em 2008, só que em vez de dando títulos, fazendo a troca de títulos podres por títulos bons das instituições financeiras, ele faria a troca de títulos marrons por títulos verdes. E isso garante a estabilidade de um sistema financeiro. Enfim, a gente pensa também que essa política industrial vai ter o papel do Estado coordenando, e os bancos de desenvolvimento, essencialmente o BNDES, mas essa rede de instituições públicas que a Carmen mencionou, elas vão atuar como uma transição, uma intersecção, já passei muito do tempo, uma intersecção entre o mercado e as instituições públicas.
enfim, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu já passei muito do tempo. Eu só queria mencionar mais uma coisa. A Cláudia falou bastante do neoliberalismo, me tocou bastante, e ela disse que ela é uma pessimista, enquanto o Antônio é um otimista. Concordo contigo, Cláudia, eu vejo essa necessidade desse processo de transição e de recuperação do papel do Estado. Acho que a Covid evidenciou todos esses problemas de uma forma que vai ser impossível a gente não encarar mais. Acho muito difícil que ocorra uma mudança. Espero que o Antônio esteja correto e não a gente. Agradeço, Fernanda. Me parece uma pesquisa assim, fundamental, né? Equacionar problemas do desenvolvimentismo e os problemas ambientais. Né? Eu digo que uma das entrevistas dos debates sérios foi com o professor Carlos Nobre, né, onde ele tratou desse tema, e ele tem todo um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Ele chamou de Amazon New Deal. Excelente. Se inspirando um pouco no programa, talvez se inspirando um pouco no programa de governo do Partido Trabalhista Inglês da última eleição, que era o Green New Deal, né? Que já está virando global, né? Inclusive, eu ia falar sobre isso, não deu tempo. Tá bom, obrigado. Obrigada. Então, passo a palavra para a Débora Pimentel, né, que é professora aqui do Departamento de Ciências Econômicas daqui da Universidade Rural e coordenadora do GT Economia, Conjuntura e Sistema Financeiro. Débora. Olá, boa tarde. Eu vou apresentar, então, aqui esse capítulo que eu escrevi junto com o André Modenese, né, professor da UFRJ. O capítulo se chama O Banco Central Ideal. E eu e o André, a gente já está trabalhando aí há quase uma década juntos, pensando em política monetária, em inflação. O André pensando em política monetária, eu focada bastante nos problemas aí, inflacionários, é uma coisa que a gente já está há muito tempo. Então, agradecer o convite dos coordenadores do livro, porque para nós foi uma oportunidade muito boa de parar um pouco para sintetizar um pouco tudo que a gente já estava pensando aí, então, porque a gente acaba, às vezes, se perdendo um pouco nos pormenores da pesquisa. Então, foi bom para a gente, um bom trabalho para a gente pensar uma síntese aí de tudo que a gente vinha trabalhando, não só como crítica ao regime de metas de inflação, a construção vigente do Banco Central, mas por esse aspecto mais otimista, né? E nisso o Antônio, meu colega lá do grupo lá da Rural, o Antônio é um otimista, é bom trabalhar com ele por esse lado. Mas pensar por esse lado da utopia, do otimismo de que se pode construir alguma coisa em bases que a gente acredite mais do que a atual. Então, assim, eu vou apresentar rapidamente aqui as nossas ideias, eu convido vocês a lerem vou apresentar rapidamente, convido vocês a lerem os detalhes das nossas proposições, mas a gente abre o capítulo fazendo uma exposição da construção atual, né, vigente do Banco Central, e a política monetária, as políticas do Banco Central são só um aspecto de um conjunto de políticas econômicas que, na nossa concepção, elas fracassaram, elas não são capazes de ampliar o bem-estar da população. Então, no caso do Banco Central, o foco único na inflação, né, que restringe a política monetária como um todo, mas isso está contido, isso está inserido num arcabouço de outras políticas econômicas, como austeridade fiscal, que engessa a política fiscal, uma política de liberalização financeira, que restringe a regulamentação, e uma política de demonização aí das políticas industriais, do planejamento econômico, numa ideia de uma crença de que a eficiência locativa e distributiva do mercado, de um mercado desregulado, seria capaz de gerar esse bem-estar. Então, a nossa concepção é de que essas políticas são um fracasso e elas não são capazes de ampliar esse bem-estar. Então, a gente abre o paper caracterizando, né? Então, sabendo que o Banco Central é só um aspecto, né, desse arcabouço maior, a gente foca aí no que a gente propõe que seja uma utopia de uma construção de um Banco Central e de uma política monetária ideal, né? Então, o nosso entendimento é que essa teoria ortodoxa em suas práticas, em seus objetivos, em seus métodos, ela não é capaz de explicar, remediar crises financeiras, de gerar emprego, de gerar renda.
E aí a gente foi buscar a minha linha teórica do André, né? A teoria, fomos buscar no Keynes, na teoria pós-keynesiana, mas tudo que a gente escreveu lá, a gente acredita que está em consonância com as ideias que estão bastante em moda agora da teoria monetária moderna, né? Então está bastante em voga, mas também com essa teoria moderna, mas também com um antigo, entre aspas, visão estruturalista do pensamento econômico que forma aí a história do pensamento econômico brasileiro, da América Latina. Então, a gente acredita que essas ideias heterodoxas possam dar para a gente um norte, uma utopia melhor na construção do Banco Central. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, é o objetivo, né, do Banco Central. Qual é o objetivo do Banco Central, da política monetária? Para a gente, deveria ser a garantia de emprego e renda. Então, obviamente, como eu destaquei, é só um aspecto, né? Então tem que trabalhar em conjunto com as demais políticas econômicas, política fiscal, planejamento, a política industrial. Então, o Banco Central é um aspecto disso, mas o objetivo do Banco Central, em consonância com o resto das políticas econômicas, deve ter o objetivo e a meta de garantir emprego e renda. Então, nesse sentido, a gente sairia dessa lógica da inflação, meta de inflação, né? Não no sentido de que a inflação não seja importante. O controle inflacionário é importante, relevante, a gente acredita nisso. É importante o ambiente inflacionário que propicia o investimento privado, enfim. Então, a gente acredita que o controle da inflação é importante, mas, nesse sentido, ele não pode se sobrepor às demais políticas. O objetivo final não pode ser o controle da inflação por si só. O controle da inflação faz parte de uma ideia de garantir o emprego, a renda. Então, é importante no sentido em que um ambiente de inflação sob controle favorece o investimento, enfim, a gente acredita nisso. Mas, no extremo, não pode se sobrepor e também não pode chegar a ser, como a gente tem no regime atual, sabotador até do crescimento econômico. Então, antes de nada, a gente acredita que o objetivo do Banco Central tem que se deslocar do controle único da inflação e fazer parte de políticas mais, junto com o resto da política econômica, gerar emprego e renda. Então, isso passa também pelo nosso entendimento, e aí, no caso, até bem a minha experiência de quase uma década trabalhando com inflação, de que o fenômeno inflacionário é extremamente complexo, extremamente multifatorial, e ele não existe uma receita de bolo como está proposta no esquema atual, de um instrumento, taxa de juros, para uma inflação, para um diagnóstico, sempre inflação de demanda. Então, a gente acredita que a inflação é um fenômeno complexo, aí voltando das nossas raízes aí do pensamento econômico estruturalista, passa por diversas questões. E então o nosso objetivo do Banco Central ideal, ele passa por essa mudança de objetivo, tirar o foco no controle único da inflação e levar para a geração de emprego e renda em consonância com as demais políticas econômicas, e mudar a metodologia de se enxergar esse controle inflacionário, não só um objetivo, um instrumento, um diagnóstico, mas a pensar a inflação como um fenômeno complexo e multifatorial, tá? Então, assim, estou apresentando aqui para vocês, em linhas gerais, o espírito do artigo, do capítulo. Lá a gente vai entrar em mais detalhes sobre como está a legislação vigente do Banco Central, como ela está amarrando e como a gente precisa lidar com essas questões. A gente discorre um pouco mais detalhadamente sobre políticas mais específicas, então a gente entra em política cambial, política monetária mesmo, a estabilidade do sistema financeiro, todas as responsabilidades do Banco Central, mas para criar um ambiente propício, em consonância com as demais políticas econômicas, que a gente também espera, também tem pensamentos utópicos a respeito da política econômica como um todo, que seja o objetivo final, criação de emprego, geração de renda. Isso é o espírito do nosso capítulo. Lá a gente entra, eu convido vocês a lerem as nossas minúcias, mas o nosso espírito central é esse, tá? Obrigado, Pedro, obrigado, Renan. Muito obrigado, Débora. Me parece que é um tema
atual, importante, agora que toda a questão do Banco Central está sendo discutida assim, amplamente, né? Parabéns. E então, finalmente, voltar a palavra para o Renan Aguiar, professor Renan Aguiar, que é advogado e professor do Departamento de Direitos Humanos e Saúde, né, da ENSP Fiocruz. Obrigado, Pedro. Cláudia, sabe que quando eu hoje, enfim, recebi um telefonema de uma amiga que desejava comprar um livro de presente para o marido, que por sinal é uma psicanalista. E eu comecei a pensar, eu falei, bom, e faltou, né? E pode ser, Pedro, e aí essa bola eu rolo para o Pedro, o Antônio José, pode ser um tema privilegiado no Utopia 2, quem sabe? Né? Isso, já que o tema surgiu no ambiente Universidade Federal Rural, a bola pode ficar com vocês, né? E vejam se é possível. Mas eu não tenho a menor dúvida, eu pensei de forma imediata, né? É uma área do conhecimento que nos é especialmente cara para o debate da nossa conjuntura política, econômica, social. Então, fica aí a sugestão para todos vocês. Bom, no meu artigo está inserido um capítulo sobre República e Democracia. É óbvio, ele dialoga muito com o trabalho do Fábio, né, que nos deixou agora em instantes, assim como dos outros colegas que debateram República e Democracia. Eu tive por objetivo dar alguns passos atrás e até o período renascentista. Não por uma predileção especial, não por uma consideração sobre a necessidade do debate sobre, num contexto em que se discute utopias, de humanismo cívico, algo próprio do Renascimento. Mas para tentar debater e fazer uma análise de alguns discursos que tomaram a mídia e alguns ambientes intelectuais discursos salvacionistas, ou seja, discursos que buscavam âncora no iluminismo, de forma genérica, âncora no Renascimento, como se esses discursos fossem a vacina para todas as dificuldades que nós vivemos hoje. Bom, achei relevante, já que nós pensamos em utopia, pensar junto com estes que assim discursam essa utopia. Será que é preciso caminhar tanto no tempo? Será que é preciso ir ao iluminismo e ao renascimento? Bom, essa é a minha pergunta, é isso que eu me proponho a responder. Bom, o primeiro passo a ser ultrapassado é óbvio que é o vício do anacronismo. Como é que nós vamos discutir no século XXI questões próprias ou trazer o debate específico da república, do humanismo cívico medieval, ou melhor, renascentista? É possível isso? Essa primeira preliminar posta por mim, é óbvio que num ambiente não estritamente histórico, não um debate ancorado ou um compromisso historiográfico, é óbvio que é possível. Um compromisso teórico, dialogar tempos históricos diferentes, contribuem muito para que nós tenhamos, de alguma forma, um diálogo entre épocas e que possa trazer novas reflexões sobre temas que são recuperados do passado para a solução de questões do presente. Mas, e aí, que é relevante, trazer o passado
ao presente requer um conjunto de mediações, sejam elas mediações teóricas, adotando uma teoria adequada para essa observação intertemporal, ou se apropriando não exclusivamente daquelas noções clássicas típicas de manuais e livros introdutórios, mas sim do debate efetivo, debate que se acumula, especialmente por aqueles que se dedicaram a compreender determinados conceitos históricos, como o conceito de república, como o conceito de humanismo cívico, num dado contexto. Ou seja, importar do passado, sem a devida mediação, nada mais é do que criar um elemento de legitimação histórica de um discurso político contemporâneo. Bom, e me parece que isso é o que determinados intelectuais contemporâneos acabaram por fazer, seja com um discurso genérico e abstrato, ou muitas vezes com referências a autores, trazendo o iluminismo e trazendo o renascimento, em especial o humanismo cívico, para o mundo contemporâneo, para o nosso contexto histórico. Em que contexto isso é feito? Né? Em que contexto, que ambiente teórico isso é feito? No discurso antirracionalista, ou seja, uma vacina contra aquilo que o Fábio corretamente, aquilo que o Fábio identificou como um discurso democrático, né, de certa forma, anticientífico. É o discurso democrático no sentido de que é o discurso da maioria, de uma maioria posta, e anticientífico na medida em que esse discurso ele não incorpora elementos mínimos da racionalidade científica, seja de que ambiente científico estivermos falando. Então, trazer isso é possível? É possível. É produtivo? Qual a utilidade desses discursos? Essa é a segunda tentativa minha de resposta. Então, vejamos, eu não estou construindo a minha utopia, eu estou analisando a utopia, se é que é utopia, não um discurso estratégico, alheia, para que tomemos o devido cuidado com o uso indiscriminado de discursos genéricos cujo objetivo parece legitimar alguma posição de autoridade contemporaneamente. Bom, esse humanismo cívico, né, pode se associar, tanto quanto o iluminismo, com um discurso racional. Mas o que me parece que falta e que faltou no discurso de grande parte desses intelectuais que resolveram resgatar o iluminismo é compreender que, e isso é um discurso não apenas de intelectuais, eu digo intelectuais, no artigo isso está muito mais especificado, mas alguns intelectuais e muitas autoridades públicas, especialmente do Poder Judiciário, se utilizaram desses argumentos. Bom, para além da legitimação, né, esses discursos trazem, sim, um conjunto, um rol imenso, que muitos deles corroboram, argumentos que corroboram com uma necessidade de recuperar a República Brasileira, reconstruir o republicanismo brasileiro, o que passa necessariamente pela reconstrução de um modelo democrático e daquele equilíbrio que o Fábio, no início, se referia. Ele fez oposição entre democracia e liberalismo, e a oposição posta por mim, a partir da fala dele, é entre democracia e república. Ou seja, é possível equilibrar essa balança? É possível, esse equilíbrio é possível. Agora, nós não podemos importar argumentos do passado sem a devida mediação histórica e teórica
sob pena de simplesmente legitimarmos discursos de autoridades e não construirmos um novo relacionamento ou um equilíbrio ideal entre a república, o princípio republicano, a perspectiva republicana e a perspectiva democrática. Então, a ideia, grosso modo, foi realizar uma crítica à utopia. Então, nesse sentido, eu me associo a alguns que já falaram antes de mim sob uma perspectiva mais pessimista, né? Ou seja, menos otimista, na medida em que eu me coloco a criticar talvez aquilo que seja uma utopia alheia, ainda que essa utopia, ao meu ver, ela não seja uma utopia sincera, mas meramente estratégica, de um discurso de autoridade. Mas essa é o diálogo, esse é o tom do artigo que eu trabalhei. Agora, fica para vocês a sugestão de um trabalho que tenha um peso mais consistente na psicanálise. Então, obrigado. E eu queria dar a palavra para o Antônio José, professor Antônio José, também para ele fazer algumas considerações. Vai ser bem rápido. Na verdade, o Pedro está atendendo a um pedido. Eu fiquei nessa fotografia, não imaginava que fosse ser citado, exatamente por causa do otimismo. Então, eu só queria dizer o seguinte, tem uma definição de otimista, é o otimista do Cândido, em que o otimista é aquele sujeito que acha que a conjuntura é a melhor possível. E o pessimista é aquele sujeito que acha que o otimista pode estar certo. Isso, por exemplo, para quem olha esse momento e consegue ver sinais de coisas alvissareiras, não é? Assim, é um alvo do pessimismo. Eu queria dizer para vocês que o meu otimismo é quase metodológico, que é a seguinte: eu acho impossível fazer uma análise de uma circunstância ou de um período sem que se tenha algum horizonte, sem que se tenha algum norte. Né? Não é possível. Eu gostei, inclusive, o que eu entendi do título desse livro, A Utopia para Reconstruir o Brasil, é que é impossível, como a Fernanda já chegou a argumentar, a gente pensar numa retomada de um processo de distribuição de renda, de desenvolvimento, de aumento da soberania do país. É impossível pensar isso a partir dessa miséria do governo Bolsonaro, como se dessa desgraça toda que a gente está vivendo fossem surgir as forças que nos fossem levar adiante. Vai ter que ser necessário fazer uma disputa política, um debate, uma articulação de forças que tenham uma visão de futuro, e essa visão de futuro é que vai poder arrastar a sociedade brasileira em uma certa direção. Se isso é possível ou não, são outros 500. Agora, o otimista, ele tem a certeza de que não tem nada mais a se fazer. É necessário buscar a sua utopia. É necessário, é fundamental. Por geração espontânea, nós não vamos sair desse buraco. É só isso, Pedro. Tá. Eu agradeço, então, Antônio. Agradeço a oportunidade de estar aqui mediando, né? Aprendi muito com as falas. E dizer que o CEA, que é o Estudo Avançado da Rural, tem muitos projetos aí para 2021 e a gente espera contar com todos vocês. Tá? Envio um abraço a todos que participaram e meu abraço também a todos que estão assistindo. Tá bom? Boa noite. Boa noite.